Os hereges não se cansam, não dormem e não param. Não começa pela teologia da libertação, não, que isso assusta muita gente. Os inimigos da igreja estão vivos e estão agindo firmemente. Começa pelo tema socioambiental. Muita gente ainda acha que é exagero da minha parte achar que o pessoal da teologia da libertação está ativo e trabalhando e que eu estou vendo comunista debaixo da cama. Não é o pessoal mais idiota para pensar um negócio desse, só um tapado para pensar uma coisa desse tipo que não conhece a realidade, principalmente a realidade da Igreja Católica. Aí você vai estar pensando e dizendo, Bernardo, eu não sou católico, eu não tenho nada a ver com a Igreja Católica e a teologia da libertação não me toca, ela não faz mal para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Porém, meu caro, deixe só me lembrar uma coisa importantíssima. Se não fosse a teologia da libertação, o PT não estaria aqui. Eu não sei quem. Não sei quem. Muito provavelmente, a aliança toda que se formou com o Foro de São Paulo também não existiria por causa da influência da teologia da libertação na colocação de presidentes ou de governos e de culturas esquerdistas e progressistas em vários governos aqui da América Latina. Nicarágua, por exemplo, é um desses exemplos e tantos outros que o próprio pessoal da teologia da libertação reconhece. Se a nossa vida hoje no Brasil está uma desgraça, nós estamos tentando sair desta lama lentamente com o governo Bolsonaro, e isso vai demorar muito tempo mesmo, é porque, de algum modo, a teologia da libertação contribuiu para que esses governos esquerdistas chegassem ao poder e o número de homicídios aumentasse no Brasil, o nosso ensino caísse a níveis idiotas, estúpidos, somos os piores alunos, né, aí do mundo. A nossa cultura está devastada, a lacração está total, os nossos jornais, universidades, etc., tudo tomado. E as pessoas acham que porque o Bolsonaro está no poder, tudo está resolvido. Mentira, nós precisamos agir na cultura e também dentro da igreja, porque a Igreja Católica, sim, tem e sempre terá um grande poder de influência. E o pessoal da teologia da libertação sabe disto. E uma das pessoas mais importantes dentro deste meio é o seu Frei Beto. Não começa pela teologia da libertação, não, que isso assusta muita gente. Que é um dos agentes políticos mais fortes dentro dessa ideologia, desse produto revolucionário dentro da Igreja Católica que se infiltrou. E recentemente, num grupo que eles criaram lá nos anos 70, chamado Fé e Política, houve uma reunião em que o Frei Beto falou assim, abriu as claras o nível de mendacidade, de maldade e de vagabundo. Não tem palavras para descrever um demônio que é este homem. E eu vou mostrar para vocês o que ele disse no vídeo e vou comentar e explicar aqui para vocês o que este bandido, no sentido eclesiástico da coisa, está fazendo e propondo. Fique atento, porque isso pode chegar até a sua família. Ouça o que o Frei Beto disse no grupo. É sair daqui e fazer tudo isso que a gente debateu esses dias. Sair daqui aonde? Sair do grupo de Fé e Política em que ele estava lá ensinando jovens e adultos católicos revolucionários, católicos entre aspas, a fazer o quê? Reúne na sala da sua casa um pessoal para rezar o terço. Olha que lindo, aí você vai achar que Frei Beto é católico, chamando você para rezar um terço na sua casa. Que lindo, será que ele se converteu? Porque se você chamar para discutir o último livro do Boff, eles não vão não. Até ele sabe que o Leonardo Boff está em descrédito e que ninguém lê aquelas porcarias daqueles livros do Leonardo Boff, que mesmo pelos altos intelectuais da teologia da libertação, não é considerado um bom teólogo. Ele é um poster boy, ele tornou-se assim a cara da história, mas ele não é o grande pensador da teologia da libertação. Ele foi usado, vamos dizer, como o garoto propaganda da teologia da libertação, que ninguém lê, aquele livro chato para chuchu, mal escrito, com metáforas e analogias péssimas, né? Ou seja, ninguém aguenta mais ler aqueles livros do Boff. O Frei Beto, obviamente, que é um homem inteligente, percebeu isso e veja o que ele vai propor para solucionar o problema e perverter a igreja e os grupos bíblicos desde dentro. Agora, se você chamar para fazer uma novena para Nossa Senhora de Fátima, eles vão. É claro que a gente vai para fazer uma novena para Nossa Senhora de Fátima. Então, o que ele está dizendo? Não chame as pessoas para discutir o livro do Leonardo Boff ou coisas do gênero. Não começa pela teologia da libertação, não, que isso assusta muita gente. Não chame, porque isso vai dar errado. Você tem que pegar o seu amigo conservador por aquilo que ele gosta, ou seja, rezar um terço e fazer uma novena, por exemplo, a Nossa Senhora de Fátima. E aí, veja o que ele diz para fazer
durante esses encontros em que vocês vão rezar o terço com pessoas conservadoras. Ou seja, ele quer perverter esses movimentos conservadores que hoje estão circundando, estão surgindo com grande potência aqui no Brasil. E a partir daí, pedagogicamente... Aí que está a saída do negócio. Aqui que está o creme da mandioca, pedagogicamente. Esta é uma grande preocupação do pessoal da teologia da libertação. Sempre foi a educação. Se não fosse o método Paulo Freire, a teologia da libertação não teria se espalhado pelo Brasil inteiro. Eu não vou poder explicar isso aqui agora. Se você quiser saber sobre isso, vai ter que esperar o meu filme sair, junto com a Vivi Principal, que a gente espera. Deus nos ajude, você também reza esse propósito, vai sair antes de outubro. Mas é uma preocupação muito grande deles, desde os anos 70, 80. Veja, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, 3 livros que eu tenho na minha casa. Um deles é do Hugo Asman e do Yun Mossung, que são teólogos da teologia da libertação, em que eles fizeram um livro grande pela editora Vozes, Imagine Católica, chamado Competência e Sensibilidade Solidária, Educar para a Esperança, em que eles só trabalham a questão da educação para a teologia da libertação. Tudo neste sentido revolucionário o tempo inteiro. Ou este livro, por exemplo, do Martinho Condini, pela editora Paulus, mais uma vez, uma editora católica, Dom Helder Câmara e Paulo Freire. Fundamentos para uma educação libertadora. Mesma coisa, preocupação com a educação o tempo inteiro. E este aqui já voltado para a juventude, do Flávio Munhoz Sofiati, pela editora da UFSCar. Juventude Católica, o novo discurso da teologia da libertação. E o capítulo 4, o último deles, é fechando o livro e colocando o título de A Consolidação do Método Pedagógico e das Opções Políticas, em que ele vai trabalhar isto neste livro aqui. Ou seja, a preocupação educacional desse povo é muito grande. As comunidades eclesiais de base só existe por uma ação através da educação dos movimentos educacionais de base, ou movimentos de educação básica. E aí veja a dica que o Frei Beto vai dar para você cooptar e conseguir se infiltrar e perverter os grupos conservadores. Vá trabalhando com os textos bíblicos. Primeira coisa, usar os textos bíblicos. Então nada de tradição da igreja, santos doutores, catecismo da igreja católica, direito canônico, São Tomás de Aquino, Suma Teológica, Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval, Santa Teresa d'Ávila, São Hugo de São Vítor e os doutores da igreja. Não, vá só para a Bíblia, fique na Bíblia, hein? Aprenda com o material do CEBI, aprenda com o material do Carlos Mesters. Pegue o material do CEBI. O que é o CEBI? O CEBI é o Centro de Estudos Bíblicos, que foi uma criação do Frei Beto na cadeia, quando ele estava preso durante o regime militar com outros 2 freis na cadeia, em que eles pegaram um método de um belga, um carmelita belga chamado Carlos Mesters, e introduziram na cadeia para ideologizar e para, vamos dizer assim, trazer o conteúdo revolucionário católico, marxista, da teologia da libertação para os presos na cadeia. Eles saem de lá, isso em 73. Aí saem de lá em 78, eles criam de fato o CEBI, como uma instituição de fato. Mas o que consiste o método Carlos Mesters? Na página 152 da biografia do Frei Beto, em que os biógrafos dele contam como é que surgiu o CEBI, esse Centro de Estudos Bíblicos, é dita o seguinte sobre a questão do centro do método de Carlos Mesters para introduzir a revolução através da leitura bíblica. Olha só o que é explicado aqui. A pergunta-chave do Frei Carlos Mesters é a seguinte: o que será que esse povo está pensando? Ele se coloca como discípulo dos pobres e vai aprendendo a penetrar naquele universo sem nenhuma chave de interpretação teórica. E é na prática que ele vai confrontar o evangelho com o que o povo vivia. Ou seja, você não vai ler a Bíblia e não vai entender as Escrituras à luz da tradição da igreja, à luz da própria igreja que escreveu, manteve, consolidou e preservou as Escrituras. Não, você vai ler a Bíblia a partir da sua própria situação pessoal, a partir da sua vivência, você vai jogar luz às Escrituras. Não são as Escrituras que trazem luz para você, só que daí, considerando a individualidade das pessoas e as suas situações, tem 1000 interpretações possíveis. E aí, então, você quebra a Bíblia e a Bíblia simplesmente vira um instrumento e não, de fato, uma luz que joga a verdade e ilumina a nossa vida. Esse é um dos métodos do Carlos Mesters, e também sair fazendo pergunta para instigar as pessoas num certo caminho revolucionário. Quer ver um exemplo? Eu tenho um livro do Carlos Mesters aqui na minha casa sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E aqui tem vários
períodos de análise da carta de São Paulo aos Coríntios e veja o que ele diz aqui sobre o trecho anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Diz assim Carlos Mesters: naquele tempo de São Paulo, a Eucaristia era chamada de Ceia do Senhor. Era uma grande confraternização em que cada um trazia seus comes e bebes e tudo era partilhado entre todos como expressão da doação que Jesus fez de si mesmo na última ceia. Ou seja, não há Eucaristia, não há celebração eucarística, não há consagração do pão e do vinho, nada para o Carlos Mesters. No começo das Escrituras, ali onde a gente lê São Paulo, né, a igreja incipiente, era só um comes e bebes, era uma reunião de amigos, era um blá blá blá, era só um clubinho que se reunia para comer e beber. Não tinha missa, não tinha nada, não tinha a repetição do que Jesus tinha feito ali na última ceia. Não, eram comes e bebes. E todo mundo dividia o que tinha. Percebeu a malandragem? Todo mundo dividia tudo o que tinha. Todo mundo socializava os seus bens. E aí no final ele faz as perguntinhas aqui. O que mais chamou sua atenção nas palavras de Paulo? Para Paulo, qual é o ponto central na celebração da Ceia do Senhor? Qual a luz que encontramos para vivenciar melhor a Eucaristia na nossa comunidade? Ou seja, não é você que aprende com o texto bíblico, é você que impõe a sua narrativa ao texto bíblico. Vocês percebem a malandragem da coisa? Ele vira completamente o sentido da tratativa e da relação com as Escrituras e submete as Escrituras à sua vida pessoal. Somando isso, né, a todo o bombardeio de ideologia que a gente recebe, né, e de cultura marxista que a gente está imerso, a gente vai acabar refletindo isso de algum modo na leitura bíblica. Portanto, meus caros, olha, não é possível a gente ler as Escrituras simplesmente sozinho, a gente tem de lê-las dentro da igreja. Se você ler as Escrituras fora da igreja e tentar colocar a sua cabecinha ali dentro da Bíblia, né, e não permitir que ela ilumine a sua vida a partir dos 2000 anos de tradição e de magistério da Igreja Católica, vai dar erro. Aprenda com o material do Carlos Mesters. Tá vendo? Aprenda com o material do Carlos Mesters, diz Frei Beto. Se prepare, se forma para fazer esse trabalho pedagógico que um dia fizeram com cada um de nós. Tá vendo? Fazer o trabalho pedagógico que um dia fizeram com a gente. Ou seja, ele admite que este método, toda esta questão de virada de interpretação das Escrituras também foi feita com ele. E com todo o pessoal das comunidades eclesiais de base, com o pessoal que eles ideologizaram com o marxismo dentro da igreja. Meu amigo, fique atento, porque esses caras não vão parar. E nós também não vamos parar. Frei Beto, o seu discurso falido da teologia da libertação caiu. Você mesmo admitiu que ninguém quer ler livro do Boff. Porque se você chamar para discutir o último livro do Boff, eles não vão não. Vocês estão perdendo o jogo. As pessoas que são devotos, por exemplo, aqui eu tenho a imagem de Nossa Senhora de Fátima, estão vencendo o jogo. No fim, o coração imaculado de Nossa Senhora de Fátima triunfará e vocês ficarão envergonhados e expostos ao desprezo como o demônio foi depois da crucificação de Nosso Senhor. Não começa pela teologia da libertação não, que isso assusta muita gente. A verdade vencerá, Frei Beto. Vocês estão perdendo o jogo. Vocês querem infiltrar os nossos grupos porque vocês não produzem mais nada. Ninguém dá bola mais para vocês. Vocês estão em baixa. E as pessoas verdadeiramente católicas estão acordando e amando a igreja pelo que ela é, não por aquilo que vocês querem fazer dela ou por aquilo que vocês transformaram-na. Vocês estão querendo simplesmente parasitar os bons grupos que surgiram e não criar. Vocês são cepas vazias, mortas. Vocês não têm vida em vocês mesmos porque vocês trabalham para a mentira e nós estamos sabendo o que está acontecendo e vocês estão com a bunda de fora, expostos, e nós estamos aqui rindo da cara de vocês pelo vosso desespero. Pessoal, vocês viram aqui atrás tinha um quadro, né? Eu quero mostrar para vocês aqui esse quadro que na verdade é um ícone que eu pedi e encomendei com o Walter Wellington, que é um iconógrafo lá de Brasília, um ícone de São Bernardo de Claraval. Eu quero que vocês admirem a beleza deste ícone. Eu vou ter que virar assim por causa do brilho. Esse brilho que vocês veem é porque ele é folhado a ouro, tem 3 camadas de ouro e é um ícone maravilhoso que eu encomendei de São Bernardo de Claraval, que é o santo homônimo. E quero agradecer aqui o Walter Wellington. Quem quiser segui-lo nas redes sociais e ter acesso ao trabalho dele, encomendar o trabalho do Walter Wellington, os links estão aqui embaixo. Ele vem inclusive com selo de autenticidade. Aqui é um trabalho de um iconógrafo católico, sério e que sabe trabalhar. Muito obrigado, Walter. Vocês fiquem espertos, porque a malandragem do Frei Beto vai começar a entrar por aí e eu já avisei, tem mais de ano. Deus abençoe, fiquem firmes,
centrado na igreja, na verdade, em Nosso Senhor, e não caia em balela revolucionária. Um beijo, Frei Beto. Bau, neném. Chora mais que tá pouco. Não começa pela teologia da libertação, não, que isso assusta muita gente. Porque se você chamar para discutir o último livro do Boff, eles não vão, não. Por isso eu sou indignado. Chora mais, daqui não dá pra te ouvir. Por isso eu digo que chora